Bom dia, turma, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer no dia de hoje a gente vai fazer as aulas 9 e 10, tá bom? Equação reduzida e equação geral. A gente vai primeiro começar falando sobre a equação reduzida, né? Quais são as características dela. Na equação reduzida, nós temos a principal característica, que é a seguinte. Na equação reduzida, o y, ele sempre vai ficar isolado da equação. Então, equações do tipo reduzidas vão ser desse jeito aqui, ó. Y igual 2x mais 3. Esse é um tipo de equação reduzida. Como que eu sei que é uma equação reduzida? Porque o y está isolado, né? A principal característica, certo? Outra característica da equação reduzida é a seguinte. O termo que acompanha o x, ele sempre vai ser o coeficiente angular. Então, vamos supor que eu faça desse jeito aqui. Y igual 1 sobre 2x mais 5. O coeficiente angular nzinho vai ser 1 sobre 2. Direto, não tem dúvida, não tem erro, é direto. Quem acompanha o x é o coeficiente angular, certo? Terceira informação importante é sobre esse Qzinho que aparece aqui, ó. O que ele representa? Ele representa aonde vai cortar o eixo y, tudo bem? Então, uma outra equação, y igual a 5x menos 7, essa equação tem coeficiente angular igual a 5, certo? 5. E o Qzinho, que é o menos 7, é onde vai cortar o meu eixo y. Ou seja, num gráfico, essa é uma equação crescente, né? Essa aqui que eu acabei de fazer, porque o x é positivo, ela estaria cortando aqui embaixo no 7, ó, menos 7. Tudo bem? Então, o Qzinho é sempre onde vai cortar o eixo y. Essas informações a gente já conversou na aula ao vivo, né? E eu gostaria que vocês marcassem na apostila de vocês para saber a diferença entre um e outro, tá bom? Agora falando sobre a equação geral. Qual que é a característica da equação geral? A equação geral tem como característica, sempre ser igualada a zero. Primeira característica importante dela é ser igual a zero. Então, por exemplo, uma equação aqui de exemplo vai ser x menos 4y mais 7 igual a zero. Essa aqui é uma equação geral, na forma geral, certo? Outra característica da equação geral. O x, ele está positivo, tá bom? Então, quando a gente for montar uma equação geral, a gente tem um trabalhinho extra aí de quê? De fazer com que ele fique sempre positivo. Vou dar um exemplo aqui do lado, para que vocês entendam de uma forma mais prática. Ó. Pensa comigo assim. Eu acabei de colocar aqui do outro lado, né, a equação y igual 2x mais 3. Nessa equação reduzida, tá bom? Essa forma aqui é a forma reduzida. Eu tenho o x positivo, mais 2x, né? A gente não precisa colocar, mas está ali. Quando eu vou transformá-la na forma geral, eu tenho que deixar igual a zero. Então, eu vou pegar esse y e jogar para lá. Vai ficar assim, ó. 2x menos y mais 3 igual a zero. Ah, professor, mas aí o y ficou negativo. Não tem problema. Quem não fica negativo é o x, tá bom? Ele fica sempre positivo, beleza? E se acontecer diferente? Vamos supor que eu faça assim, ó. Y igual menos 3x mais 2. Reduzida, certo? Porque o y está isolado. Vou transformar na forma geral. O x não tem que ficar positivo? Neste caso, não faz sentido eu jogar o y para cá. Porque aí o y vai ficar negativo junto com o x. Então, o que eu faço? Jogo todo mundo que está aqui para o lado de lá. Certo? Que aí já vai ficar todo mundo positivo. Olha o exemplo aqui. Ó. Esse 3 negativo vai passar para o outro lado, 3x positivo. O y já está do outro lado, continua positivo. E o 2 está positivo, vai passar para o outro lado, negativo, todo mundo igual a zero. Tá bom? Essa é uma outra característica. Por último, a característica da equação geral é que você não pode ter equação geral com fração, tá bom?
Então, quando aparecer uma fração, você tem que primeiro tirar essa fração para depois você transformar na forma geral. Vamos fazer aqui o exemplo para vocês entenderem. Vai ficar assim, ó. Eu tenho essa fraçãozinha, não posso ter essa fração, certo? Então, eu vou multiplicar toda a minha equação por 3. Por que eu escolhi o número 3? Porque o 3 que aparece aqui embaixo, né? Se tivesse um 4 aqui embaixo, eu escolheria 4. A soma é 3, eu vou fazer com o número 3. Então, multiplicando toda a minha equação por 3. Vai ficar assim, ó. 3 vezes y. Vai ficar 3y. Opa, peraí. 3y. 3 vezes 1/3 de x. Vai ficar só x, né? Porque um 3 cancela com o outro. Vai ficar só x. 3 vezes menos 5, menos 15. Nesse caso, como aqui o x já está positivo, certo? O x já está positivo, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o y para o lado de cá, porque o y não tem problema em ficar negativo. Quem tem problema é o x. Então, passando o y, vai ficar assim, ó. X menos 3y, né? Porque ele passou de lado, menos 15, que já estava desse lado de cá, tudo isso igual a 0. Dessa forma, eu cancelo a fração e deixo a minha mesma equação, tá bom? Mesma equação, só que na forma geral. Beleza? Então, essas são as informações sobre a equação geral. Vamos para o exercício para a gente botar isso em prática, poder trabalhar aí no exercício real. Determine a equação reduzida de uma equação geral da reta R. Determine a equação reduzida e a equação geral da reta R da figura a seguir. Primeira coisa que a gente tem que se atentar. Ele dá esse 45 aqui justamente para você se confundir, tá bom? Quando a gente vai estudar o coeficiente angular, que é o mzinho, o coeficiente angular sempre fica à direita da reta, nunca à esquerda. Ou seja, o ângulo que eu vou usar é os 135 graus, tudo bem? Então, o mzinho, que é o coeficiente angular, vai ser tangente de 135, beleza? Deixa eu arrumar isso aqui, ficou um pouquinho estranho. 135 graus. A tangente de 135 é a mesma tangente de 45, só que com o sinal trocado, né? Então, vai ser menos 1. Certinho? Depois disso, eu vou estudar esse ponto aqui, de coordenadas x0 e y3. Aqui é o x, aqui é o y. Feito isso, é só usar a fórmula da equação geral. Fundamental. Y menos y0 é igual a m, x menos x0. Se você está perdido e não sabe de onde saiu essa equação, é só você voltar umas 2 aulinhas, eu acho que você já encontra, tá bom? Ou foi na 7.8 ou na 5.6. Já tem essa fórmula lá. O que você vai fazer agora? Substituir. O x e o y vão entrar no lugar do x0 e y0. Vamos colocar uma setinha aqui para vocês enxergarem. Ó. Esse x aqui vai entrar no lugar do x0. Esse y aqui vai entrar no lugar do y0. Beleza? E o mzinho vai entrar no lugar do mzinho mesmo. Substituindo, vamos ver como é que fica. Y menos 3 igual menos 1, x menos 0. Confere aí, dá uma olhada com calma, vê se todos os valores estão certinhos. Continuando. Menos 1 vezes x vai ficar menos x. Menos 1 vezes menos 0 é 0 mesmo, não preciso colocar. Esse 3 aqui está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Mais 3. Tudo isso é o y. Esse cara que eu acabei de achar é a minha equação reduzida. Tá bom? Porque eu sei que é reduzida, porque ela está com o y isolado. Ah, professor, mas ele pede a equação geral também. Sim, ele pede. E é só a gente jogar tudo para o outro lado. Como que eu sei que eu vou jogar para o outro lado? Porque lembra que eu falei? Quando o x está negativo, vale mais a pena pegar tudo isso aqui e jogar para o outro lado. Vai ficar assim, ó. O x está negativo, passa para o outro lado, positivo. X. O y já está desse lado de cá, então eu não vou trocar o sinal dele. Y. Esse 3 está
positivo, passo para o outro lado, negativo, menos 3. Tudo isso igual a 0. Essa é a minha equação geral. Equação geral da reta. Beleza? Fechou? Apagando, vamos para o próximo exercício, que é o exercício 2. Trabalhar, então, com esse exercício agora. Bom, vamos lá, continuando, exercício 2. Em uma reta que passa pelos pontos P e Q, determinem a sua equação reduzida. Diferente do exercício anterior, que ele deu o ângulo para a gente, nesse caso, ele deu para a gente dois pontos, ponto Q e ponto P. Então, imagina aqui que eu tenho uma reta, aqui é o ponto P, e esse aqui é o ponto Q, certo? Quando eu não tenho um ângulo, eu consigo encontrar o mzinho através da fórmula y de A menos y de B sobre x de A menos x de B. Bom, já falei na aula para vocês que não importa a ordem que você usar, de P para Q ou de Q para P, tanto faz, desde que você respeite a ordem tanto no Y quanto no X, tudo bem? Vou colocar aqui em cima os valores, as coordenadas certinhas, aqui é o X, aqui é o Y, esse é o X, esse é o Y, para a gente começar a substituir aqui. Então vai ficar assim, eu vou começar de Q para P, tá bom? Vai ficar assim, ó. 3 menos 6, 3 menos 6 sobre, agora o x, 4 menos 2, 4 menos 2. 3 menos 6 vai ficar menos 3. 4 menos 2 vai ficar 6 positivo, né? Porque aqui menos com menos dá mais. Simplificando isso daqui por 3, porque os dois são múltiplos de 3, simplificando por 3, simplificando isso aqui por 3. Eu vou ter uma fração do tipo de valor menos 1 sobre 2. Ok? Descobri o coeficiente angular, volto para a minha fórmula, que é a fórmula da equação fundamental. Y menos y0 igual a m, x menos x0. Você precisa, então, do mzinho e de um ponto. Tanto faz o ponto que você escolher, tá bom? Eu vou escolher o Q. Por que eu vou escolher o ponto Q? Porque o ponto Q ele está positivo, eu acho um pouquinho mais fácil. Faz diferença? Não. Se você quiser usar o ponto P, a resposta vai ser a mesma, tá bom? Substituindo agora, vai ficar, né? Se eu só fazer a flechinha aqui, para todo mundo acompanhar direitinho, ó. No lugar do y0, no lugar do y0, eu vou colocar esse cara aqui, e no lugar do x0, eu vou colocar esse cara aqui, o 4, tá bom? No lugar do mzinho, eu vou colocar esse cara aqui. Então, vamos lá. Começando, y menos 3 é igual a menos 1 sobre 2 vezes x menos 4. Beleza? Aqui eu não vou mexer ainda, vou fazer esse lado de cá primeiro. Menos meio vezes x vai ficar menos meio x. Meio vezes, perdão, menos meio vezes menos 4 vai ficar mais 2. Porque metade de 4 é 2, certo? Deixa eu só arrumar isso aqui, só um pouquinho. Mais 2. Beleza? Esse 3 que está negativo, eu vou passar já ele para o outro lado positivo, ó, mais 3. E aí eu já deixei o y aqui sozinho, porque eu quero a equação reduzida, tá bom? Y igual menos 1 sobre 2x mais 5. Essa aqui é a minha equação reduzida. Joinha? Faz também aí no caderno. Vamos para o exercício B agora. Olha o que o exercício B pede para a gente. Ele fala assim, ó, a sua equação geral. A equação geral é você pegar aquela equação que você acabou de fazer, só que transformá-la na forma geral. Y igual a menos 1, opa, deixa eu arrumar aqui. Y igual a menos 1 sobre 2x mais 5
né? Tem que deixar ela igual a zero, igual a ela a zero para ela ficar em forma de equação geral. Primeiro, lembra que eu falei? Eu não posso deixar na forma de fração, não pode ter fração na equação geral. Então, eu vou multiplicar toda a minha equação por 2 dessa vez. Por que 2? Porque a fração é, múltiplo é por 2 aqui. Então, multiplicando por 2, eu vou cancelar ela. Toda a minha equação, tá? Não é só a fração. Vou multiplicar todo mundo. Y vezes 2. Y vezes 2 fica 2y. Y vezes meio negativo. Vai ficar só x. Porque esse 2 cancela com 2, certo? Então ficou só o menos x. Depois aqui, aqui eu coloquei divisão, tá, gente? É multiplicação, perdão. Então, vezinho. É multiplicação, desculpa. Depois, 2 vezes 5 vai ficar 10. Essa equação que está aqui, ela já está na forma geral? Não, a gente está andando para uma forma geral, né? Ainda não está na forma geral porque tem que ser igual a zero. Lembra que eu falei para vocês como aqui é menos. Como o x já está negativo, nesse exercício vale mais a pena pegar o x e o 10 passar para o outro lado que vai ficar positivo. Então vai ficar assim, x mais 2y, porque o 2 já está aqui, menos 10, tudo isso igual a zero. E aí fechou meu exercício, tá bom? Equação geral, sempre igual a zero. Equação geral. Como a gente não fez o exercício 3 junto, né, a letra C junto, eu vou esperar para a gente poder fazer junto na próxima aula, beleza? Bom, muito obrigado a todos por ter assistido a aula e é só isso.